Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz do Senhor Jesus e o amor de Maria Santíssima esteja com você e com toda a sua família. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta programação desta noite, programa Água Viva. O meu nome é Nivaldo Alexandre dos Santos e em todas as quintas-feiras sempre estou aqui trazendo a mensagem de Deus através do Evangelho. E hoje eu vou estar meditando com você o Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 40 ao 45. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, foi ter com ele um leproso, fazendo-lhe suas súplicas, e pondo-se de joelhos, disse-lhe: Se queres, podes limpar-me. Jesus, compadecido dele, estendeu a mão e, tocando-o, disse-lhe: Quero ser limpo. Imediatamente desapareceu dele a lepra e ficou limpo. E logo o mandou retirar, dizendo-lhe com um tom severo: Guarda-te de o dizer a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote. E oferece pela purificação o que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Ele, porém, retirando-se, começou a contar e a publicar o sucedido, de sorte que Jesus já não podia entrar descobertamente numa cidade, mas ficava fora nos lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, para Deus nada é impossível. E hoje nós vemos aqui nesse Evangelho o poder curador de Jesus. Jesus, ele realizou a cura dessa lepra, a cura instantânea. E para esse pequeno momento de hoje, de reflexão, o Espírito Santo me concedeu a direção para esse momento. Pela fé em Jesus, somos curados. Meu irmão, minha irmã, nós devemos ter fé. Uma fé verdadeira fundamentada em Cristo. Pois para Jesus, meu irmão e minha irmã, nada é impossível. Talvez nesse momento você está passando por enfermidades. Talvez você recebeu aí um resultado de exame que não foi bom. Meu irmão, minha irmã, para Deus nada é impossível. E Ele tem o poder de curar qualquer enfermidade. E Ele tem o poder de realizar milagres. E que eu já peço ao Senhor Jesus Cristo nesse início de pregação é que Ele possa fazer a vontade dEle em nossas vidas. E qual o seu impossível nesse momento, meu irmão, minha irmã? Eu convido você já a entregar nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. E meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, Jesus tem o poder de reverter qualquer situação. É de Jesus que vem a cura, os milagres. Ele tem o poder de curar qualquer enfermidade. Devemos sempre em nossas orações primeiramente falar que seja feito conforme a vontade de Jesus e não a nossa. E meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, então hoje o Evangelho fala para nós desse leproso, né, que
fez uma súplica de joelhos diante de Jesus. Então quer dizer, nós temos que ajoelhar diante de Jesus. E uma pessoa leprosa no tempo de Jesus era uma pessoa que não podia ter convívio na sociedade, na comunidade. Porque a lepra naquele momento para os judeus, né, para os habitantes daquela época, né, uma pessoa leprosa era totalmente discriminada porque eles tinham medo, né, que essa lepra pegasse neles. Mas Jesus, ele manifestou, né, quebrando todo o preconceito, realizando a cura deste leproso. Então eu fico percebendo, né, a dificuldade que as pessoas leprosas viviam naquele tempo. E hoje, no nosso tempo de hoje, meu irmão, minha irmã, nesse século 21, hoje a lepra, ela mudou, né, de significado. Hoje a lepra para nós, ela tem muito significado hoje para nós. O que quer dizer? Hoje tem muitas pessoas leprosas que se deixam, né, o autopiedade, né, tomar conta, né, a fofoca, a lepra da fofoca, da discriminação, do preconceito, né. Hoje essa lepra, ela tem que ser dissipada da sociedade, né. Hoje uma lepra que tem matado muitas pessoas são a lepra da fofoca, né. A fofoca, ela está em todos os meios, né. Como diz, no mundo religioso, fora do mundo religioso. E como essa lepra da fofoca tem matado profetas, tem matado seguidores de Deus, né? Então isso precisa ser dissipado das nossas vidas. A lepra do ciúme, a lepra da falta de fé, da vaidade, da inveja, do autopiedade, que nós possamos pedir a Deus que Ele possa nos libertar, que Ele possa nos libertar de toda essa lepra que neste século 21 tem matado muitos filhos de Deus. E meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, então esse leproso, ele de joelho suplicou a Jesus, né, que tivesse compaixão dele. E naquele momento, Jesus realizou aquela cura, aquele milagre. Meus irmãos e minhas irmãs, você percebe, meu irmão, que Deus, ele manifestou poderosamente, milagrosamente na vida desse leproso. E hoje, neste pequeno momento de reflexão, meu irmão e minha irmã, Jesus está falando para nós, através do Espírito Santo, para nós entregar a Ele os nossos impossíveis. Meu irmão, minha irmã, não existe nada impossível para Deus nesse momento. Veja bem, Jesus curou esse leproso. Então hoje, nesse momento, talvez você vive enfermidade na sua vida, na sua família, mas no nome de Jesus tem poder. E Jesus tem o poder de reverter qualquer situação nesse momento. Meu irmão e minha irmã, que nós possamos deixar-nos sermos curados pelo poder de Deus. E Jesus teve compaixão dele. E Jesus estendeu a mão e tocou nele. E Jesus também, ele tem compaixão de nós, meu irmão, minha irmã. Ele tem compaixão de nós. Às vezes nós pedimos algo para Deus e muitas das vezes nós queremos que Jesus venha fazer a nossa vontade no momento, né, que nós oramos. Com toda certeza eu creio que Deus, nesse momento, Ele está tocando em muitas vidas. E eu creio também que Ele vai nos tocar. Talvez seja amanhã, seja depois, mas Ele vai continuar nos tocando. E eu creio que Deus está realizando maravilhas agora na vida de muitas pessoas. Eu tomo posse porque eu creio que Deus também está realizando maravilhas na minha vida a partir desse momento aqui agora. Então que nós possamos
tomar posse do poder de Deus e ajoelhar diante de Deus. É diante de Deus que nós vamos encontrar a cura, o milagre e respostas para os nossos problemas. Então Jesus teve compaixão dele. E nós também, meus irmãos e minhas irmãs, nós também devemos ter compaixão com o nosso irmão, com o nosso próximo. Assim como Jesus teve compaixão desse leproso, que nós também tenhamos compaixão do nosso próximo. Levando uma palavra amiga, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo. Muitos dos nossos irmãos estão esperando uma resposta de Deus e muitas das vezes Deus usa de nós através do Espírito Santo para nós levar uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. Veja bem, eu estou aqui, movido pelo poder do Espírito Santo, falando para você através do Espírito Santo, que para Deus nada é impossível. Talvez você tenha chorado, talvez você tenha agora mutilado seus pensamentos. Meu irmão, minha irmã, Jesus está falando para você entregar aquilo que para você é impossível. Entregue agora nas mãos do Senhor e deixa Deus agir. Que nós possamos apresentar os nossos pedidos, a nossa situação nesse momento. Que Deus possa tocar, que Deus possa agir. E meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus também, no versículo 44, Jesus falando para esse leproso curado, guarda-te de o dizer a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela purificação o que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Então, naquele tempo, né, tinha a lei de Moisés, né? E quando uma pessoa era curada, quando uma pessoa recebia um milagre, essa pessoa tinha que apresentar ao sacerdote, né? E aquilo que o sacerdote da época prescrevia para ele, ele tinha que fazer uma oferta, né? E ali aquele sacerdote comprovava a cura e assim ele podia voltar ao convívio, né? Ao convívio normal. Então, Jesus veio, né, para quebrar todo esse preconceito, né? Jesus, ele não veio abolir a lei daquele tempo, mas ele veio cumpri-la, né? E a oferta e a apresentação ao sacerdote eram rituais estabelecidos no livro do Levítico, capítulo 14. Depois você pode estar conferindo aí, para que a pessoa pudesse, né, voltar ao convívio da sociedade. Então, era um sofrimento muito grande para uma pessoa leprosa. Mas que hoje, meu irmão, minha irmã, nós possamos pegar esse exemplo desse leproso, que teve a coragem de ajoelhar diante de Jesus e suplicar. E quando nós também ajoelhamos diante de Jesus e suplicamos, com fé, meu irmão, minha irmã, Deus nos atende. Deus nos atende. Que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, a partir desse momento, né, pegar esse exemplo deste leproso e nunca desanimar, mas sempre confiar em Deus. Porque Deus, ele tem o poder de realizar curas, milagres, sinais em nossas vidas. E eu tenho certeza que Deus está manifestando o teu poder sobre as nossas vidas, sobre também as nossas famílias, pois nesse momento também nós somos intercessores para a nossa família, por aquelas pessoas que têm pedido as nossas orações. Em especial, eu coloco, né, finalizando aqui esse programa, todas as pessoas que têm pedido minhas orações, todas as pessoas que têm pedido por curas espirituais, curas físicas, cura do câncer, né? Cura da depressão, da ansiedade. Eu peço a Deus que Ele possa tocar, que Ele possa agir em qualquer enfermidade agora. Eu peço, Jesus, que seja feito conforme a Tua vontade, pois no Teu nome há poder, que você possa tocar. E aonde esta pequena oração chegou, está chegando, Pai, que você possa tocar, que você possa deixar um sinal de bênção, de graça, pois nós confiamos no Teu nome. E eu creio, Senhor, que você está manifestando o Teu poder sobre a vida
de cada um de nós. E meu irmão e minha irmã, então que nós possamos também, como esse leproso, que publicou, né, o sucedido na vida dele. Então as maravilhas de Deus é para ser publicada, né? A palavra de Deus é para ser lançada, né? A palavra de Deus, o poder de Deus, né? As maravilhas de Deus é para ser lançada, é para ser conhecida. E eu tenho plena certeza, né, que aonde esse programa de hoje está chegando, eu tenho certeza que Deus está lançando bênção, graças, curas, milagres. Que você possa tomar posse, meu irmão e minha irmã. E terminando essa meditação de hoje, eu quero mandar um grande abraço para o Silvestre Cunha, lá na comunidade Abaeté dos Mendes. Que Deus possa abençoar você e toda a sua família. Para o Neno também, sua família lá em Abaeté dos Mendes. E também para todos os assistidos da Casa Lar e funcionários. Que Deus possa abençoar todos vocês. E um grande abraço para todos os irmãos católicos e também para todos os irmãos evangélicos. E agradeço ao Marquinho que me auxiliou aqui na mesa de som. E peço a todos vocês que rezem por mim para que eu possa continuar nessa missão. E assim, se Deus permitir, na próxima quinta-feira estarei aqui novamente para juntos estarmos meditando o Evangelho do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.